Glória a Deus. Aleluia. Queremos saudar a todos os amados irmãos que estão aqui presentes, também aos amados irmãos aí que estão aí nos ouvindo através aqui do Facebook. Nós estamos dando início aqui um estudo da palavra de Deus, muito importante, né, nos dias que nós estamos vivendo hoje, e nós precisamos realmente, né, ver o que a palavra de Deus diz a respeito, né, da educação dos nossos filhos. Então, amados irmãos, a sociedade, ela é baseada nos ensinos bíblicos. As leis que nós temos hoje, aleluia, as leis dos países, a maior parte das nações, elas foram tiradas da Bíblia, foram tiradas de modo de conduta de vida da Bíblia. Então, uma sociedade, aleluia, para ter uma geração forte, para ter profissionais sérios, comprometidos com as coisas que vão ser feitas, depende muito da educação que vão receber nos lares dos pais. A escola é um instituto de ensino. Educação é nos lares. A educação dos filhos se dá em casa. Não é na escola que os professores vão educar os nossos filhos. Não. Lá eles vão receber ensino. Ensino, ciência, matemática e vai por aí afora, né? E os nossos filhos têm a responsabilidade dos pais ensinarem. Esse estudo pode ficar um pouquinho mais prolongado, mas vai valer a pena. Você vai ver, vai aprender bastante coisa aqui concernente à palavra de Deus, e que é muito importante, porque quando se fala de educação, as pessoas ficam perdidas numa sociedade que estamos vivendo hoje. Então nós pegamos uma época, né, alguns anos atrás, eu já sou da época que a gente recebia a educação dos pais. Hoje o que acontece? Hoje o Estado quer decidir como nós devemos educar os nossos filhos. O Estado quer ditar as regras de como nós devemos educar os nossos filhos. Mas não era assim. Não é assim. Não é o Estado que educa, são a família, são os pais. O responsável, aqueles que não tiver pai, mas são aqueles que são responsáveis, que vai tratar da educação do filho. Então, é muito importante nós saber uma coisa. Por exemplo, nós vamos começar a entrar agora em como educar o nosso filho. Qual a melhor maneira de educar os filhos? O que acontece assim? Vamos tirar, por exemplo, assim. Bom, quando você compra uma geladeira, o que é que vem junto com a geladeira? Vem um manual de instrução. Para você ler o manual de instrução, para você saber como é que funciona a geladeira. Como é que você tem que tratar ela, tudo para ela funcionar bem. Você compra um carro, junto com o carro vem um manual de instrução, falando tudo como é que deve ser feito para o carro funcionar bem. Enfim, cada eletrodoméstico, cada coisa, vem um manual de instrução de como fazer a manutenção e como cuidar. Bom, nós, homens, mulheres, o nosso manual é a palavra de Deus. Como devemos educar a palavra de Deus? Aliás, os nossos filhos, através da palavra de Deus. Aqui está o manual que determina, que ensina como nós devemos educar os nossos filhos. Por que hoje nós vemos uma sociedade fraca? Uma sociedade onde a adolescência não tem mais controle. Os adolescentes não têm mais controle. Eles estão liderados para fazer o que querem. Por quê? Porque foi deixado o manual de lado.
as pessoas não recebem ensino, pior ainda que a igreja, que faz parte da segunda parte, a segunda casa de educação, não fala, não ensina essas coisas, de como os pais devem agir diante da educação dos filhos. Então aqui nós vamos falar, não é um preceito meu. O que eu vou passar aqui nesse estudo bíblico não é uma opinião pessoal minha, mas é como o manual fala. A Bíblia é um manual, por quê? Porque Deus criou o homem. Deus criou o homem e juntamente então ele sabe como deve ser tratado a sua criação. Deus sabe como é que se deve educar os filhos. Por quê? Porque ele é o Criador. Então quem faz o manual de uma geladeira é quem criou a geladeira. É quem criou, é quem produziu ela. Então a educação dos filhos, quem ensina como deve ser feita é o Criador. A palavra de Deus. Ah, mas o juiz tal, mas a sociedade tal. Não é juiz, não é entidade que vai educar os nossos filhos. São nós, os pais, que somos responsáveis pela educação dos nossos filhos. Então, nós vamos ler várias passagens bíblicas que tratam exclusivamente do comportamento da criança. Do comportamento. Então, quero convidar a irmã Renata, né, minha esposa aqui, para nos ajudar a ler a palavra de Deus, nos que diz respeito aí, né, a este assunto. Nós vamos ler várias passagens da Bíblia. Por isso que hoje é um estudo bíblico, não é um culto normal. Hoje é um estudo bíblico que nós vamos então ler a palavra de Deus, né? Então, vamos começar em Provérbios, né, capítulo 3 e o versículo 11. Nós vamos ver o que diz a palavra de Deus. Provérbios 3, o 11 e o 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Amém. Olha que palavra maravilhosa, né? Olha aí. Glória a Deus, aleluia. Filho meu, não rejeite a correção. Correção. Vamos começar a prestar atenção nas palavras. Correção. Do Senhor, nem te enoje da sua repreensão, porque o Senhor repreende, aleluia, a quem ama. Então o próprio Deus, o próprio Senhor, Ele, né? Ele, muitas das vezes, nos prova, para nós nos colocar no caminho certo. No caminho certo. Capítulo 10, e o versículo 1, também, Provérbios 10, 1. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Olha aí. O filho que não obedece é uma tristeza. Só traz aflição para os pais, né? Envergonha a vida dos pais, né? Olha que benção aí. Olha a palavra. Olha o manual, aleluia, trazendo aí ensinamento. Mas vai trazer mais ainda. Capítulo 13 e o versículo 1. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então vemos aqui que o filho sábio, ele dá ouvido. Mas nós vamos ver como é que o filho vai dar ouvido, né? E agora o 24, versículo 24. O que retém a sua vara aborrece seu filho, mas o que o ama, o seu tempo o castiga. Agora aqui nós chegamos no versículo polêmico. Polêmico para a sociedade. Por quê? A palavra aqui está dizendo que os pais não devem reter a vara. A varinha é o psicólogo. Varinha é o psiquiatra, é o psicólogo da criança. Não sei o quê. Nós vamos ver de que maneira se executa esse tipo de correção.
E qual é o efeito que vai ter? Não se fala aqui, você vai ver aqui na passagem aqui, que nunca fala em espancamento. A Bíblia fala de correção. Nós vamos explicar detalhadamente, para não ver mal entendido naquilo que nós vamos colocar. Então, aqui está a peça mais importante, central. Aqui está o personagem central desse estudo bíblico, a varinha. A vara. Pode ver aqui, ó, não fala de cinta, não fala de chinelo, não fala de pau, não, é uma varinha. Por que varinha? Porque a varinha ela é flexível e a varinha ela arde, ela não machuca as áreas. E nós vamos ver como empregar esta correção, de que forma nos fica. Então, nós vamos ler somente mais um versículo, aí vamos dar um tempo, eu vou comentar mais alguma coisa aqui. Agora é o capítulo 19, versículo 26. O que aflige seu pai ou afugeita sua mãe, filho é que envergonha e desonra. É o capítulo 22, versículo 15 agora. A astúcia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção afugentará dele. Veja bem, a astúcia, a esperteza, já vem da natureza do ser humano. Agora, como é que deve ser empregada esta correção? Esta correção. A criança, e aqui que está, vou tocar num assunto muito importante agora, no que diz respeito às crianças. Os pais estão invertendo os valores na criação dos filhos. Bom, aqui a palavra de Deus está dizendo que a correção, a varinha, ela afugenta a astúcia da criança. Bom, como que deve ser? A criança de pequenininho, você já deve trazer da seguinte maneira com ela. Tudo que ela pedir, coisa assim que você vê que não está certo, você vem falando para a criança sempre, não, ela vai crescendo, você vai dizendo não, 8 anos, 7 anos, não, 10 anos, 11 anos, não. Você tem que fazer que a criança venha crescendo numa situação que você está dominando ela, que você está tendo autoridade sobre ela. Você tem que vir na medida dos anos falando para ela não. O que acontece? Você fazendo isso, o filho começa a ver que você tem domínio sobre ele. Ele começa a respeitar a sua voz. Então, como é que acontece? A criança começa a ir com 7, 8 anos, ela começa a ficar rebelde e tal. Você explica, você conversa. Olha, meu filho, você não mexe nisso aqui, ó, porque isso aqui é perigoso e tal. Eu não quero que você mexa nisso aqui. Aí ele vai lá teimoso e mexe naquilo que você proibiu. Aí você chama ele de novo, atenção, conversa com paciência. Eu falei para você que não é para você mexer aqui. Agora, se você desobedecer, eu vou ter que corrigir você. Ó, tá aqui a varinha tá aqui. Aí a criança vai arregalar o olho, coisa e tal. Mas daqui a pouco ela vai lá e mexe de novo. Aí desobedeceu de novo, aí você pega e diz, olha, agora sem raiva. Tem pais que descarregam a raiva em cima de filho, espanca, bate. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que tem que ser feito. Nem soco, nem pontapé, nem gritaria. Não tem necessidade disso. Se você começar a exercer a autoridade, mostrar a autoridade para o seu filho desde pequenininho, ele vai te respeitar. Por que muitos pais chegam ao ponto de dar soco, pontapé, e sarrafo e coisa, e bate mesmo para espancar, dar soco? Porque não soube educar, não soube trazer de pequeno. O segredo é vir de pequeno. Não.
Não, não. E daí o que acontece? A criança desobedeceu a terceira vez e disse, agora você desobedeceu de novo, agora eu vou corrigir você. Aí vai abrir o bocão, né? Na hora que ele vê a varinha, você pega com a maior tranquilidade, vai lá, desce tudo, deixa bem sem nada. E pega a varinha e dá 2 puxadinhas assim pra cima, 2 puxadinhas suficientes. Vai abrir um bocão, um berreiro, tudo. Mas aquilo ali vai trabalhar aqui, ó. Sem espancar, corrigir com amor. Isso é o que o manual do Criador diz para nós fazer. Com sabedoria, sem raiva, sem ira. Se bater com ira, meu filho, a educação não vai valer nada. Se espancar, não vai valer nada. Mas a varinha da correção é o que o manual, eu estou lendo aqui, não foi eu que escrevi isso aqui. Isso aqui não é uma educação minha, não, é da palavra. Ah, mas a sociedade não aceita que dê mais nenhum tapinha na bunda. A sociedade quer construir marginais. Olha a situação que nós estamos passando hoje na sociedade. Olha a juventude de hoje. Quem que aguenta? Tem pais que estão aceitando o namorado vir dormir com as filhas de menor dentro de casa. Por que isso? Porque os pais perderam a autoridade. Ele ensinou errado. Ensinou errado por quê? A criança pequenininha, 2 anos, 3 anos, 4 aninhos, 5 aninhos, os pais começam a falar assim, os pais de hoje, começam a ensinar assim, ó. O que tu quer? O que tu quer? Vai comprar alguma coisa? O que tu quer? Vai pro mercado? O que tu quer? Tu quer isso? Tu quer aquilo? Já começa a transferir autoridade para a criança que é dele. Que é dele. Quando nós deixamos os filhos de crianças decidirem o que eles querem, você automaticamente está transferindo a sua autoridade para ele. Aí você começa a educar assim, ó. Sim, 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 vai crescendo, 12. Quando chega nos 13, quer dizer não. Aí quando chega no início da adolescência, o pai quer dizer, não pode fazer isso. É tarde, meu filho, é tarde. Você transferiu a sua autoridade para ele. Agora é ele que manda em você. Agora é o filho que manda nos pais. Por quê? A culpa não é da criança. A culpa é de quem educou. Agora, se você faz o correto, se você ensina, se você corrige, e depois que pegou a idade virou num bandido, você fez a sua parte, você educou certo. Agora o que nós temos vendo hoje é uma juventude pervertida, porque não tem freio. Quem que freia? As leis estão do lado da baderna. A lei está do lado da bagunça. Porque uma criança dá, ai, meu pai está me corrigindo. Não, vem tutelar e vem tudo em cima. Por quê? Porque existe uma obra satânica por trás disso. É uma geração que está sendo criada sem freio, sem palavra não, não. E ainda por cima, né, estamos aí, né, um sistema miserável que está entrando em todas as nações. Para quê? Para que nada mais seja errado. O certo virou errado e o errado está virando certo no meio de uma sociedade. Esse ensinamento aqui é para nós cristãos, porque as pessoas que estão no mundo não vão entender mesmo. Como é que uma igreja vai crescer, uma igreja forte, se não tem ensinamento bíblico? Se não existe Bíblia, a gente vai nos cultos de ensino aí, misericórdia, ensino do quê? Não ensino nada. Não ensina nada. Você está participando de um culto de ensino aqui. A palavra de Deus. Então veja bem. A Renata vai ler aqui o versículo 22, 15 de novo e depois o 23. Não, melhor, pode já ler o capítulo 23, versículo 13.
capítulo, terminando só provérbio por enquanto. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tá vendo? Não, olha o manual aí, ó. É o manual. Não retire a disciplina da criança. Disciplina sem espancamento, só aquela correçãozinha para ele sentir. Não retire a disciplina da criança, porque corrigindo com a varinha, nem por isso ela vai morrer. Aquelas 2 varinhas, 3 varinhas que você dá aqui, ó, dá uma puxadinha, ó. Aquilo ali, dói, né? Aquilo ali é um psicólogo assim. Aí você pega a varinha e pendura assim num lugarzinho mais alto, para a criança ver o psicólogo ali. Olha, se você, na próxima vez que você disser que não pode para mexer aqui, ele vai olhar para a varinha e vai se lembrar daquela dorzinha que ele sentiu, e ele vai pensar 2 vezes. Não retire a disciplina da criança. Todos nós temos que cumprir certas regras, certas disciplinas. Olha a disciplina que um soldado tem no quartel. Por que os soldados são comportados? Tem disciplina lá para tudo. Por isso que hoje é uma bagunça. Você vai num culto, Deus que me livre, Deus que me livre, dão carrinho, criança brincando com brinquedo na frente do púlpito, uma vergonha. Isso é uma vergonha, é uma igreja sem pastor. É uma igreja sem disciplina, é uma igreja sem ensinamento. Vai me desculpar, se aí na sua igreja levam um brinquedo para criança dentro da igreja, isso então isso não é igreja, é um, como é que chama aquilo de infância? Um jardim de infância. É um jardim de infância. O que é isso? Os meus filhos, quando eram pequenos, eu levava e sentava, eles ficavam sentadinhos do meu lado. Cresceram sentados do meu lado dentro da igreja. Por misericórdia de Deus, todos os meus filhos foram criados com educação e são educados. Eu reconheço que às vezes exagerei um pouco na correção, né? A gente não tinha muita experiência, né? Então às vezes a gente exagera, eu cheguei a exagerar, né? Eu até peço perdão para os meus filhos, mas olha bem, mas depois a gente pegou a experiência, a gente pegou o entendimento. Não é assim, é assim. Então é dessa maneira que se corrige o filho. Então o que acontece? Os pais de hoje passam toda a sua autoridade para o filho. O que é que tu quer? Tu queres isso? Tu quer aquilo? Meu filho, a criança não sabe o que é melhor para ela. A criança não sabe qual é o melhor calçado, é você que sabe. A criança não sabe qual é o melhor alimento para ela, você que sabe. Você que tem que determinar desde pequenininho o que é que seu filho vai fazer. Você começa a dizer, eu não quero. Não, senhor, você vai comer isso aqui. Se você não quiser, você vai ficar sem comer. É isso aqui. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Aí vai o pai e a mãe igual uma trouxa lá fazer a vontade do filho. Não faça isso. Você está transferindo a sua autoridade para a criança que não sabe nada. Não sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Quem sabe são os pais. Então, a educação da sociedade hoje está muito complicada. Está complicada pela falta de instrução, né? Falta de ensino, falta de ler o manual. Eu estava vendo um mecânico mostrando num vídeo uma pessoa que pegou o carro, o motor do carro tem um reservatório de gasolina ali, para você encher aquele reservatório ali do lado do motor, para você botar gasolina, para facilitar para o carro pegar, que é carro que é flex, álcool e gasolina. Tem um lugar ali que é reservado para colocar gasolina. Sabe o que a pessoa colocou ali? Água. O proprietário colocou água no lugar do reservatório da gasolina. Por que ele botou água no reservatório da gasolina?
não leu o manual do carro. Não leu. Então, nós fizemos a coisa errada porque nós, aleluia, não examinamos a palavra de Deus. Então, a educação dos filhos, da família, começa da casa. A igreja é uma extensão. A igreja é uma extensão da casa dos filhos, dos pais. Porque, veja bem, hoje não, eu sempre notei uma coisa, que quem tem que ser educado são os pais. Quem tem que receber ensinamento são os pais, não são as crianças. As crianças, eles fazem todo aquele escarcéu porque os pais deixaram. Tem hora assim que a gente vê cada criança mal educada, né? Em colégio, em comércio, faz aquele berreiro, aquela coisa e todo aquele fiasco. É vergonha para os pais. Não usou a varinha da correção. Então, amados irmãos, o problema é, por que muitas vezes as pessoas são contra a correção? Porque a ignorância é mais. Tem muitos pais que querem descarregar raiva em cima de filho. Quando vai corrigir, bate, espanca, não é dessa forma. Quando chegar nesse ponto de dar soco, o pai já está fora há muito tempo. Porque é de criança, é de pequenininho que você tem que ensinar, que você tem que disciplinar. Aí os pais passam toda a autoridade para o filho, mandando ele escolher, mandando ele fazer isso, perguntando: tu quer isso, tu quer aquilo, o que tu quer, o que tu quer vestir, o que tu quer comer, tu gosta disso, tu gosta daquilo. Não tem nada que falar isso para filho. O pai tem que chegar e dar: não, é isso aqui que tu vai comer, é isso aqui que tu vai vestir, é isso aqui que tu vai calçar. É isso. O filho de pequenininho, ele vai crescer ouvindo não dos pais. Não, não, não. Quando chega a idade da inicial da adolescência, ele começa a dizer sim. Por quê? O pai começa a dizer sim porque ele sabe que já ensinou o certo. E o filho vai respeitar. Agora, o pai começa a dizer sim, 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 sim. Aí chega na adolescência e quer dizer não, tu não pode fazer isso. Falou a vida inteira assim. Transferiu toda a autoridade para o filho. E agora quer corrigir? Por favor. Então, amados irmãos, veja bem o que a palavra de Deus fala. Em Efésios, nós vamos ler agora Efésios, capítulo 6, e o versículo 1 a 14. Vamos prestar atenção na leitura do manual de instrução. Efésios capítulo 6, versículo 1 a 4. Efésios 1 a 4. Vós, filho, sedes obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Olha quanta coisa importante aqui. Olha quanta coisa importante aqui. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais. E os pais, né, porque isso é justo, né? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Antigamente, né, os filhos pediam até a bênção para os pais, né? Os filhos pediam a bênção para o pai. Pai, me abençoa, minha mãe me abençoa, Deus te abençoe, meu filho. Por quê? Tinha educação. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vivas muito tempo sobre a terra. Por que a promessa do filho obediente acrescenta os dias na terra? Por quê? Olha, se eu vou chegar para o meu filho e vou dizer: meu filho, já jovem, né? Não vai para o bar. Meu filho, não beba bebida alcoólica. Meu filho, não anda com más companhias. O que acontece? O meu filho vai dar ouvido para mim. Ele não vai estar num bar. Lá no bar pode ter briga. Lá no bar pode dar tiroteio. Fiquei sabendo aqui que mataram agora uma pessoa aqui na minha cidade aqui. Discutiram no bar. Um foi lá em casa, pegou a arma e matou o outro. Por quê?
Porque se ele fosse um servo de Deus, tivesse servido a Deus, ele não ia estar no lar. Então seus dias seriam prolongados. Então se o filho obedece o pai, ele não vai estar andando no meio de drogado, ele não vai estar lá no meio do tráfico. Por quê? Lá ele está correndo risco. Hoje o que mais nós vemos são mortes de jovens. Morrem muitos jovens por causa dessa miséria da droga. Então os dias dos jovens estão ficando desse tamaninho, porque não anda, não obedece o manual. Os pais têm que ensinar isso aqui, ó, a palavra de Deus. Olha a promessa de Deus. E vós pais, não, aqui diz, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós pais, não provoquei a ira de vossos filhos. Isso aqui agora sobrou para o pai. Nós não devemos provocar os nossos filhos também, querendo que faça coisas, escravizar às vezes os filhos, querer que faça isso, faça aquilo e tal. Às vezes fica, em vez de ser filho, acaba sendo um empregado muitas das vezes. Então aqui a palavra de Deus está dizendo para os pais também não provocar a ira dos filhos. Ter sabedoria também, nesse particular, né? Mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor, criar no manual. Por isso que eu falei para você, quando você compra uma geladeira, um eletrodoméstico, vem um manual dizendo como é que você deve usar aquilo ali. E o manual do ser humano é isso aqui, ó, é a palavra, é isso que nós estamos lendo para você aqui nessa noite. Não é doutrina minha, não é ensinamento meu, mas do Senhor, o que criou o homem. Quando o Senhor fala aqui através da sua palavra, para não tirar a disciplina da criança, é porque Deus sabe como é que Ele criou, como é que foi feito. A palavra diz, não retires a correção da criança, não retires, para que te vá bem. Não existe, então, hoje a sociedade está criando as pessoas que nem bicho no campo, vale tudo. Nada mais é pecado, nada mais é errado. Estão querendo criar lei, em países aí já tem lei, que até um valor X, a pessoa pode entrar dentro de qualquer supermercado, pegar dentro daquele valor e ir embora, não é considerado mais roubo. Que ponto que nós estamos chegando? Então, amados irmãos, vamos continuar lendo o manual de instrução da educação dos filhos. Nós lemos agora, foi Colossenses, aliás, Efésios. Agora nós vamos ler Colossenses capítulo 3, no versículo 20, que vem falar novamente, eu creio, sobre os cuidados dos pais, também não provocar, não irritar os filhos. Vós filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós pais, não irritei vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então, amados irmãos, aqui está, né, a palavra de Deus trazendo instrução para nós, trazendo a disciplina para os pais. Eu pergunto, a sua igreja, o seu pastor faz estudo bíblico desse jeito? Não estou querendo me exaltar nem nada não, mas é necessário. A palavra de Deus diz assim, ó, aquele que deseja o episcopado, ou seja, ser pastor, excelente obra deseja, porém que ele esteja apto para ensinar. O pastor tem que ensinar essas coisas, que é uma extensão. A igreja é uma extensão do lar, em termos de educação. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina. Então, olha a importância do estudo bíblico na igreja. O que eu tenho visto nos estudos bíblicos de muitas igrejas é pregação da palavra normal. Pega lá um trecho da palavra e prega lá e diz que foi de culto de ensino. Ensino da onde? Ensino isso aqui, ó, ler um monte de versículos dentro do tema, do assunto, né? Isso é ensino bíblico. Então, vai ficar gravado aí no Facebook aí, né? Vai ficar gravado aqui, ó. Você pode passar para outra pessoa, assim, ó, lá tem um estudo bíblico lá, ó, lá tem um, né? Foi feito lá e pode ser passado isso aí, muitas pessoas serem beneficiadas, né? Agora nós vamos ler Hebreus 7 a 11. Se suportai a correção, Deus vos trata como filhos. Porque
Porque filhos há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e a nós os reverenciaremos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele que na verdade por um pouco de tempo nos corrijam como bem lhe parecia, mas esses para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz bom fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Uma palavra muito importante, né, irmãos? É uma palavra muito gloriosa, né? E então é isso aí, ó. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há que o pai não o corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Então veja bem, amados irmãos, o que essa palavra quer dizer? Que nós como cristãos, e nós temos o nosso Deus como Pai, se nós não andar na vontade de Deus, se nós não obedecer a palavra de Deus, Ele não considera nós como filhos, vai considerar como bastardo, quer dizer, filho sem pai. Então, irmãos, vamos cair na realidade da palavra. Aí alguém diz, né? Ah, mas o meu Deus tem misericórdia, mas o meu Deus, ah, meu Deus. Cria um Deus para você. Cria um Deus que não é o Deus verdadeiro. Então, o nosso Deus verdadeiro é um Deus exigente. Ele é exigente, tem direito de exigir, por quê? Ele enviou o seu Filho unigênito aqui para nos resgatar novamente da nossa vã maneira de viver. Então nós temos que obedecer ao Senhor, a Deus. Então é assim também os nossos filhos. Os nossos filhos têm que obedecer, os filhos devem obedecer aos seus pais, né? Naquilo que é bem, naquilo que é correto. Então o Senhor trazendo aqui para nós, né? Aleluia. E a palavra de Deus diz, né, que o Senhor Deus corrige. Ele corrige o filho que ama. Muitas das vezes o Senhor Deus permite nos passar por certas provas, por certas lutas, e o Senhor Deus está nos corrigindo para nós entrar pelo caminho. A vara de Deus muitas das vezes pode ser uma doença. A vara de Deus muitas vezes pode ser um desemprego. A vara de Deus muitas das vezes pode ser uma prova, uma enfermidade, sei lá. Mas muitas das vezes é para nós cair na consciência que nós estamos em falta com Deus. É uma correção. Muitas das vezes Deus aplica uma certa correção que é para nós entrar pelo caminho da obediência, né? E é isso aí. Aleluia, estamos chegando já no final, né? Da palavra de Deus aqui, que nós já temos lido. E por último, aleluia, nós vamos ler Provérbios, capítulo 22 e o versículo 6, né? Aleluia, para a nossa meditação mais uma vez, né? Aleluia. Olha aí a importância de ensinar, né? De ensinar. Instruir o menino no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Olha bem, Deus abençoe. Então, na verdade, aí a palavra de Deus diz assim, ó, ensina o filho desde criança, mostra, leia a palavra de Deus, ensina, corrige, porque ele vai crescer naquele ensinamento. Tudo que você vai falar, não, vai ficar gravado na mente dele. Mas meu pai, a minha mãe era contra isso, era contra aquilo, não aceitava isso, não aceitava aquilo e tal. Ele vai crescer com aquilo na mente, e quando ele ficar grande ele vai saber. Pode até fazer alguma coisa errada e tal, mas daqui a pouco ele vai tomar consciência. Não, eu tive ensinamento, eu tenho que voltar para aquele ensinamento. Então é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ele vai permanecer meditando naquilo que nós
então devemos fazer. Então, amados irmãos, com sabedoria, com paciência, eu queria ter a experiência, né, de hoje, aleluia, para educar, né, os meus filhos. Meus filhos foram bem educados, graças a Deus, mas eu, aleluia, não tinha a visão, a sabedoria que a gente tem hoje, que a gente transmite. Então, na verdade, toda a luta que a gente passa, às vezes provas negativas, algumas coisas que a gente passa, é para a experiência, para nos ensinar também, para hoje estar aqui transmitindo isso para vocês, transmitindo de como nós devemos educar a nossos filhos. Olha, não se esqueça disso. A criança, desde pequenininho, ela tem que ouvir só. Não, 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 não. Aí daqui para cima sim. Aqui para cima você começa a dar o sim. Não faça o contrário. Não fazer sim, 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 sim. Depois você quer falar não, não adianta mais aí. Ela tomou a sua autoridade para ela. Daí não tem mais o que fazer. Aí você vai colher o que você plantou. Então tem aquela regra da semeadura. Hoje, mas eu eduquei meus filhos e tal, mas meu filho não me obedece. Aí é exceções. São exceções, mas a sua consciência está tranquila porque você fez o certo. Né? Hoje, aleluia, meus filhos, em termos de educação, graças a Deus, é motivo de orgulho, meus filhos são educados. Quem conhece os meus filhos sabe. Então, quer dizer, foram fruto do que a gente ensinou. Não são educados por acaso, né? Outras crianças já, às vezes, já vêm de natureza, né? Educadinha, coisa e tal. Mas a maioria precisa estar ali, ó, corrigindo. E o mistério é a varinha. O pacificador que coloca ali a criança no caminho é a varinha. E primeiro fala, corrige, meu filho não faz isso, tal. Meu filho não faz isso, eu já falei para você não fazer isso. Se você fazer a terceira vez, você vai sofrer a correção. Você fica de olho, daqui a pouco ele vai lá e pimba. Agora vem cá. Senta assim, ó, você vai ser corrigido, porque o papai e a mamãe falou 2 vezes, 3 vezes, para você não fazer isso. Agora você vai ser corrigido porque você não obedeceu. Ele vai abrir um bocão e tal, não tem nada. Desce ali a calcinha ali, pega a varinha bem flexível, né? Mas puxa, e 2 tá bom. 2 para ele sentir assim a varinha mesmo. Depois, na próxima vez, ele vai pensar 2 vezes. Quando você falar assim, ó, não mexe aqui, com certeza ele vai pensar 2 vezes. É a palavra de Deus que nos ensina. Não corrija com raiva. Não descarregue raiva em cima do filho. Aí, em vez de você corrigir, vai provocar ira. Aí é o diabo que vai operar. Com calma se traz assim a correção da criança. O que está trazendo esse ensinamento não é ensinamento meu, não é uma disciplina que eu criei, não. É o manual de Deus, manual de quem criou o homem, está dizendo como é que deve educar. Graças a Deus, amados irmãos, estamos encerrando, finalizando esse estudo aí. Meu telefone é 48 DDT, telefone é 996270639. Se alguém quiser saber mais alguma coisa acerca disso aqui, ou acrescentar, ou até me corrigir alguma coisa, tá, tem plena liberdade. Mas, né, aleluia, o que eu passei aqui é o que a Bíblia nos ensina, é o manual do ser humano. Então a irmã Renata vai vir aqui, vai fazer uma oração, agradecendo a Deus. Tem até um louvor para... Não tem um louvor, então ela vai fazer uma oração e nós vamos encerrar esse estudo bíblico aqui, já agradecendo, porventura, que tiver alguém aí do outro lado aí, né, que nos acompanhou. Então queremos agradecer aí também, que Deus abençoe, né? E todo sábado, querendo Deus, nós estaremos aqui cultuando ou trazendo o ensino bíblico no sábado, todo sábado aí às 19h30. Amém? Domingo, se Deus preparar, nós também estaremos indo ali a Florianópolis, né? Estaremos ali cultuando ali com o pastor Paulinho ali em Florianópolis.
Domingo à tarde nós queremos estar indo até ali, se assim o Senhor Deus nos permitir. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Senhor, abençoa cada vida, Pai, que assistiu, Senhor, este culto. Cada criança vem abençoando e guardando nos Teus caminhos, entrando nos lares. Senhor, abençoa os lares nesta noite. Pai, abençoa aquele que está ouvindo essa palavra. Quem sabe o Senhor tem falado ao seu coração. Que o Senhor possa instruir, possa dar sabedoria a esse pai e essa mãe, Senhor, para que possa criar o seu filho nos seus caminhos, meu Deus. Senhor, queremos te agradecer e entregar tudo em tuas mãos. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Nos abençoe nossa volta para o nosso lar ali em Laguna. Senhor, queremos te agradecer e colocar tudo em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Deus abençoe a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.